Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E hoje nós vamos falar sobre lutar contra o mal. E a frase que nós temos para agora seria essa, que diz assim: quem não pune o mal incita-o a ser cometido. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da maldade, que todos nós somos conscientes que Deus da queda do homem, o mal sempre esteve no nosso meio. E não tem como nós evitarmos, porque ele está em todo lugar e de todas as formas. Então essa frase está nos dizendo de forma bem clara aqui: quem não pune o mal incita-o a ser cometido. Então a importância de nós realmente lutarmos contra o mal. Se nós somos realmente do bem, a nossa obrigação é combater o mal de todas as formas. Então, o primeiro lugar que a gente vê é o seguinte: nós não temos que ser maus, mas sim lutarmos contra ele. Essa é a postura que nós deveremos ter. Não podemos de forma alguma nos tornarmos maus também. E esse é um grande problema que nós enfrentamos, porque, como eu falei antes, nós vivemos num mundo de maldade. A maldade em todo o canto, a maldade de todas as formas. E muitas vezes nós acabamos nos contaminando com isso também. Então a grande importância aqui é nós não nos contaminarmos. Como eu falei, nós não temos que ser mal, não temos que nos tornar maldosos também, mas sim lutarmos contra ele. Essa é a postura que nós devemos nos colocar. Agora, como eu falei, é muito fácil, em algumas situações, nós revidar o mal com o mal. E isso também vai fazer com que nós nos tornamos mal também. Então, esse é um cuidado que eu preciso ter. Eu tenho que lutar contra o mal, sempre, mas não me tornar mal também. Tenho que buscar a justiça, mas não a minha própria justiça, mas a justiça de Deus, que é a única que é certa e correta. Então, por exemplo, não posso deixar com que o mal venha me contaminar, fazendo com que eu também me transforme da forma como o mal ele é. Então, é essa postura que eu preciso buscar em mim mesmo. Sim, não jamais concordar com o mal, lutar contra o mal em todos os sentidos, mas sempre buscando fazer com que ele não me contamine também. Em segundo lugar, só há uma forma de vencermos o mal. Qual é essa forma? Nós identificando. Temos que saber qual é o mal realmente. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes o mal ele se transfigura como bem. E esse é um grande perigo que acontece. Então, por exemplo, nós temos que identificar o mal muitas vezes em nós mesmos. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós temos atitudes erradas e achamos que é certa. Esse eu vejo que é o grande perigo que nós enfrentamos. Como eu já falei algumas vezes, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, nessa questão aqui da maldade, primeiro eu tenho que identificar em mim mesmo. Porque muitas vezes nós podemos cobrar situações de maldade no nosso país, podemos cobrar situações de maldade no mundo, mas será que nós cobramos de nós mesmos? Será que nós já paramos para olhar para nós mesmos e ver quais são as maldades que estão em nós? Então, esse, para mim, é o pior dos confrontos que eu preciso fazer. Agora, se realmente eu quero confrontar o mal, o primeiro passo que eu tenho que fazer é identificá-lo. E primeira coisa é em mim mesmo. Preciso saber o que há de maldade em mim para que eu possa realmente fazer com que eu consiga vencer essas maldades que estão dentro de mim mesmo. E como já falei também, nós temos o mal muitas vezes em nós, mesmo querendo ou não. Então nós precisamos fazer isso também. E identificar, depois que foi identificado em nós, identificarmos no mundo que nós vivemos. Porque ele
ele se transforma de várias formas, ele aparece muitas vezes de formas boas. E hoje, eu nem digo hoje, eu acredito que o mundo, desde a queda de Adão, e Eva, o mal sempre esteve à nossa volta. E como eu falei, ele se apresenta de várias formas e muitas vezes nós nem reconhecemos. Esse é o grande problema. Nós só podemos vencer o mal se nós o identificarmos, sabemos quem realmente ele é. Não podemos lutar contra um inimigo invisível. Não podemos vencer um inimigo que nós não conhecemos. Então, o primeiro passo eu tenho que identificar a maldade que há no mundo. Primeiramente, que há em mim, depois que há no mundo. E o versículo que nós temos hoje estará em 2 Coríntios 11, 14 e o 15, que diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, olha que esse versículo está dizendo que o próprio Satanás ele pode se transformar em anjo de luz. Olha o cuidado que nós temos que tomar. O quanto nós temos que ser cautelosos naquelas questões que muitas vezes nós abraçamos, nós nos entregamos, achando que não há nada de maldade. E isso é muito sutil. Isso é algo muito sutil, realmente, que nós precisamos, muitas das vezes, reconhecer que sozinho nós não conseguimos identificar também. Nós precisamos da ajuda de Deus. Porque só Deus sabe o que realmente é o mal. Então, como eu digo, nós precisamos que Deus esteja nos dando graça e sensibilidade para que possamos identificar o mal. Porque ele vem disfarçado. E de muitas vezes de forma tão sutil que nós não podemos identificar. Vou dar um exemplo para vocês bem claro sobre isso. Nós sabemos que no mundo todo, existem várias religiões, milhões de religiões. E cada religião prega uma coisa. Não sei se você já parou para isso. Só na Índia, eu não sei agora no momento, mas existem vários deuses na Índia. E em redor do mundo são vários deuses, são várias religiões. O ser humano tem N formas de acreditar que é certo. Pensa de várias formas, acredita de várias formas. Aí eu pergunto, qual é a certa? Quem é que está certo? Qual é a religião realmente que é correta, que está certa? Então, só para você entender o quanto isso é sinistro muitas vezes para nós entendermos. Por isso que eu digo, só há uma pessoa que pode realmente nos mostrar o que é o mal. É Deus, Ele é o único. Se você quer saber aonde está as maldades em você mesmo, se você quer saber a maldade desse mundo, vá buscar Cristo, vá buscar Jesus Cristo, e Ele vai te mostrar realmente onde está o mal. Só assim você vai conseguir combatê-lo e vencê-lo. Amém? Muito obrigado por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.